Existe um tipo específico de sofrimento que costuma passar despercebido pelo mundo. É o sofrimento de mulheres que, vistas de fora, parecem ter tudo, que recebem amor de homens dispostos a esperar anos por elas, que são consideradas bonitas demais, que aparecem em conversas como exemplo do que outras gostariam de ter, e que mesmo assim, dentro do próprio peito, carregam um vazio específico que nenhuma das coisas visíveis na vida delas consegue preencher. Esse tipo de sofrimento é solitário, porque ninguém ao redor entende. Quando uma mulher tem tudo aos olhos das outras, não há permissão social para reclamar de algo. Não há espaço para chorar. Não há ouvido disponível para escutar. As pessoas dizem: "Você tem tudo, do que está reclamando?" E a mulher fica em silêncio e engole sozinha o que está faltando, porque ninguém quer ouvir que falta alguma coisa em uma vida que parece completa. A Bíblia tem uma mulher cuja história é toda construída sobre essa fronteira. Uma mulher tão bonita que o homem que a viu pela primeira vez chorou. Uma mulher amada com intensidade que poucos relacionamentos conjugais da Escritura igualaram. Uma mulher que parecia, aos olhos da família dela, ter sorteado o melhor destino possível para uma jovem do mundo dela, e que mesmo assim sofreu em silêncio durante anos, por algo específico, por algo que ninguém na família dela tinha que sofrer ao mesmo tempo que ela, por uma falta que se tornou com o tempo o ar que ela respirava todos os dias. Hoje vamos contar a história dela. A Bíblia tem mães que esperaram anos para conceber. Sara esperou até os 90 e, quando recebeu a notícia, riu. Ana chorou no templo a ponto de o sacerdote pensar que ela estivesse bêbada. Isabel envelheceu sem saber que aos 60 e tantos anos receberia a missão de gerar João Batista. Essas histórias terminam todas com a alegria do bebê chegando, com o choro do parto que se transforma em sorriso. Mas há uma mulher na Bíblia cuja história tem a mesma dor da espera prolongada, a dor da esterilidade aparente, mas com um final mais ambíguo, mais doloroso, mais comovente. Uma mulher que finalmente engravidou, finalmente teve um filho, finalmente engravidou de novo e morreu no segundo parto antes mesmo de poder embalar o bebê novo nos braços. E a história dela não termina aí, porque séculos depois da morte dela, no livro do profeta Jeremias, a voz de Raquel ainda é descrita chorando. E 1000 anos depois disso ainda, no Evangelho de Mateus, o pranto dela é citado, de novo, no contexto do massacre dos bebês de Belém, ordenado por Herodes. Raquel se tornou, no imaginário bíblico, a mãe eterna do luto, a voz que continua chorando por filhos perdidos em todas as gerações que vieram depois dela. Hoje vamos olhar para essa mulher inteira, não apenas para a beleza que abriu a história dela, não apenas para o amor que ela recebeu, mas para a dor silenciosa que ela carregou, para a morte tão jovem que ela teve e para a voz que continua atravessando os séculos, desde o túmulo dela à beira do caminho de Belém. O nome dela, em hebraico, era Rachel, em português, Raquel. E aqui já temos o primeiro detalhe que merece ser dito devagar. A palavra hebraica Rachel significa literalmente ovelha, ovelha fêmea. Em hebraico antigo, a palavra para essa categoria específica do rebanho, a fêmea madura da espécie ovina, era Rachel. E os pais que escolheram esse nome para a primeira filha de Labão estavam, sem perceber, fazendo declaração simbólica sobre a vida que ela teria. Raquel cresceu numa família que vivia do pastoreio.
cuidava das ovelhas do pai desde menina, e quando Jacó a viu pela primeira vez, ela estava chegando ao poço de Harã, exatamente conduzindo o rebanho do pai. Ela era, do ponto de vista narrativo do texto, a pastora de ovelhas, chamada Ovelha. Há também um eco profético no nome dela. As ovelhas, na cultura pastoril hebreia, eram animais frequentemente associados a sacrifício. As ovelhas eram as oferendas mais comuns no altar, eram os animais entregues no templo, e Raquel, ela mesma, viria a oferecer a vida em sacrifício maternal, morrendo no parto do filho mais novo, dando o último fôlego dela em troca da primeira respiração de Benjamim. Esse paralelo entre o nome e o destino é, na Bíblia hebraica, padrão recorrente. Como vimos em vídeos anteriores com Joquebede, Jeoseba e Isabel, os nomes na Escritura frequentemente se cumprem com uma fidelidade dolorosa às vidas que carregam o nome. E Raquel, ovelha, viveu uma vida que terminou em forma de oferenda. Antes de irmos para dentro da história, eu preciso te pedir, primeiro, curte este vídeo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima voz adormecida nas dobras do texto sagrado também precisa chegar até você. E comenta de onde você está nos assistindo agora, qualquer cidade, qualquer país, qualquer canto do mundo. Cada nome que aparece nos comentários é a confirmação de que essa história está chegando onde precisa chegar. Você faz parte de uma comunidade que escolhe procurar profundidade onde outros se contentam com o resumo. Então respira fundo, deixa a luz baixa e vamos juntos para um poço específico de Harã, num dia muito específico da história dos patriarcas. Poço de Harã. Final de tarde. O sol descia atrás das colinas baixas que cercavam aquela região da Mesopotâmia superior, terra que os hebreus chamavam de Padã Arã, campo da Síria, região que ficava no que hoje é o sudeste da Turquia, na região de Sanli Urfa. O ar quente do dia estava começando a ceder. As primeiras estrelas tímidas já apareciam no céu pálido, e ao redor de um único poço, no campo aberto, 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados em volta, esperando. O costume daquele tempo era claro. Os pastores das diferentes famílias chegavam ao poço comum, mas só removiam a pedra que cobria a boca do poço quando todos os rebanhos da região estavam reunidos. Era a forma de garantir distribuição justa da água, de prevenir desperdício e de manter a paz entre famílias que dependiam do mesmo recurso. Ninguém abria o poço sozinho. Esperava-se, conversava-se, compartilhava-se. E enquanto os pastores conversavam aquela tarde, um homem apareceu de longe. Estranho à região. Vestes de viajante. Pó de muitos dias nos pés. Saco de pão e provisões nas costas. Olhos que olhavam para tudo com a curiosidade ávida de quem chega a um lugar novo depois de uma jornada longa. O nome dele era Jacó. Em hebraico, Yaakov, palavra que vinha da raiz que significa calcanhar, e que tinha sido o nome dado a ele no nascimento porque tinha saído do ventre materno segurando o calcanhar do irmão gêmeo, Esaú. O nome também tinha um segundo significado simbólico, suplantador, aquele que toma o lugar do outro. Significado que Jacó tinha cumprido literalmente ao tomar a primogenitura e a bênção do irmão por meio de manobra astuta da mãe Rebeca. E é por causa daquela manobra que Jacó estava ali, no poço de Harã, naquela tarde. Tinha fugido da casa do pai depois que Esaú jurou matá-lo pela bênção roubada. Rebeca tinha mandado Jacó para a casa do irmão dela, o tio Labão, para esperar até que a fúria de Esaú passasse. O caminho desde Berseba, no sul de Canaã, até Harã, no norte da Mesopotâmia,
era longo. Muitos dias a pé. Muitas noites dormindo ao relento. Era homem cansado, homem em fuga, homem que não sabia ainda quanto tempo ficaria longe da casa dos pais. Jacó chegou ao poço. Cumprimentou os pastores. Perguntou se conheciam Labão, filho de Naor. Sim, conheciam. E na resposta deles, entregaram a primeira informação que Jacó precisava. Disseram que a filha de Labão, Raquel, vinha justamente chegando com o rebanho do pai naquele exato momento. Jacó olhou. E nos confins do horizonte, à distância, viu uma figura andando lentamente, conduzindo as ovelhas em direção ao poço comum. Ela se aproximou, e quando a luz dourada do entardecer caiu sobre o rosto da jovem que se aproximava, o texto bíblico, em Gênesis 29:17, registra a frase que vai abrir a vida amorosa de Jacó. Diz, em hebraico simples, Raquel era formosa de porte e de semblante. Em hebraico, Iefat, Toar, Viefat, Maré. Bonita na forma do corpo, bonita no rosto. As duas coisas combinadas e o narrador insistindo em mencionar as duas. Jacó, ao vê-la, fez algo extraordinário. Não esperou os outros pastores. Não esperou a hora coletiva de mover a pedra. Avançou sozinho até o poço, removeu a pedra que cobria a boca e abriu acesso à água sozinho. Em situações normais, isso teria sido falta grave de etiqueta. Abrir o poço antes da hora podia gerar conflito entre as famílias. Mas Jacó, naquele instante, estava fora do controle do protocolo. A força que veio nele, força de homem apaixonado à primeira vista, ergueu uma pedra que normalmente exigia vários homens, e ele a removeu sozinho. Beijou Raquel, em hebraico, Vaishak. Ele a beijou. O verbo é o mesmo verbo usado para beijos formais entre parentes na cultura semita antiga. Mas o contexto deixa claro que esse beijo foi diferente. Foi beijo de reconhecimento intenso. De alguém que tinha encontrado, depois de uma jornada longa, exatamente quem precisava encontrar. E o texto registra a frase mais comovente daquele encontro. E levantou a sua voz e chorou. Jacó chorou, em alta voz, diante de uma mulher que ele tinha acabado de conhecer, por causa da combinação de cansaço, de surpresa, de reconhecimento parental imediato, porque Raquel era prima dele em primeiro grau, filha do irmão da mãe e, possivelmente, por algo mais. Por aquele tipo de reconhecimento amoroso instantâneo que algumas pessoas vivem uma vez na vida, que não cabe em palavras e que se manifesta em forma de choro, porque o coração não consegue conter de outra forma o que está sentindo. Raquel correu até o pai, contou da chegada do primo. Labão saiu correndo, abraçou Jacó, levou para casa. E foi nessa casa, nos dias seguintes ao primeiro encontro, que a história inteira começou a se desdobrar. Mas para entender o peso de tudo o que aconteceu nos 20 anos seguintes, precisamos primeiro entender quem era essa família de Labão, em que mundo eles viviam e quais eram os costumes específicos que iam definir o destino de Raquel. Antes de continuarmos, precisamos parar e entender o mundo em que essa história aconteceu, porque ela só faz sentido completo se entendermos o terreno em que cresceu. Estamos por volta dos séculos 19 ou 18 a.C., embora a datação exata seja debatida. A região onde Raquel vivia era a Mesopotâmia Superior, terra entre dois rios, o Eufrates a oeste e os afluentes do Tigre a leste. Era terra fértil, mas não no nível das planícies do sul da Mesopotâmia. Era principalmente região de pastoreio nômade e seminômade, onde famílias estendidas viviam em grandes acampamentos de tendas, deslocando-se conforme as estações para encontrar pasto
e água para os rebanhos. A família de Labão era exatamente desse tipo: família estendida, vivendo em acampamento próprio nas terras de Padã-Arã. O patriarca tinha esposa, filhos, filhas, escravas, escravos, rebanhos imensos. A unidade familiar era a base inteira da economia. Tudo girava em torno dela. E nessa cultura, o casamento tinha função muito específica. Era contrato econômico tanto quanto romântico. O noivo precisava pagar ao pai da noiva um valor, em dinheiro, em rebanhos, em trabalho, chamado em hebraico de mohar. Esse valor compensava o pai pela perda da filha como força de trabalho doméstica e, ao mesmo tempo, demonstrava ao noivo o nível de comprometimento dele com o futuro casamento. Jacó, ao chegar à casa de Labão sem nada além das próprias mãos, fugitivo sem rebanhos, sem dinheiro, sem patrimônio, ofereceu a única coisa que tinha: trabalho. Disse a Labão que serviria 7 anos pela mão de Raquel. 7 anos. Era oferta generosa para uma situação em que ele não tinha alternativas. E o texto bíblico registra uma frase que merece ser ouvida com atenção. Diz, em Gênesis 29:20, assim serviu Jacó por Raquel 7 anos, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo amor que lhe tinha. Pelo amor que lhe tinha. 7 anos pareceram poucos dias. Essa é, provavelmente, a frase mais romântica de todo o Antigo Testamento. E ela é dita não em poesia abstrata, mas em narrativa concreta, sobre um homem real, vivendo a vida real, trabalhando real, durante 7 anos reais sob o sol do Oriente Médio. E o amor pela mulher que ele esperava transformava cada dia daquela espera em algo leve. Mas é precisamente no momento em que esse amor parecia estar prestes a ser recompensado que a tragédia da história começou a se desenhar. Porque havia, na família de Labão, um elemento que Jacó tinha subestimado: a astúcia do tio. E havia também outra mulher na casa cuja existência ia complicar tudo. 5 personagens convergem nesta história. Vamos conhecê-los um por um. A primeira é Raquel. Já vimos o significado do nome: Rachel, ovelha. Bonita de porte e de semblante. Filha mais nova de Labão. Tinha uma irmã mais velha chamada Lia e 2 irmãos. Provavelmente entre 15 e 18 anos quando Jacó chegou, embora a idade não esteja registrada explicitamente no texto. Era pastora, conduzia o rebanho do pai, vivia ao ar livre, tinha pele bronzeada do sol e mãos calejadas pelo trabalho com os animais. A segunda é Lia, em hebraico, Lea. A etimologia é debatida. Alguns dizem que vem da raiz que significa cansada, fatigada. Outros sugerem origem em palavra que significa vaca selvagem, mas as 2 leituras são incertas. O texto bíblico, ao apresentar Lia, faz uma frase curta e devastadora. Diz em hebraico: os olhos de Lia eram tenros. A palavra é hakot. Pode ser traduzida como fracos, doces, delicados, lacrimosos. A maioria dos comentaristas modernos lê essa expressão como descrição de olhos sem brilho, sem o tipo de fogo que se considerava bonito naquela cultura. Lia era, por contraste explícito com a beleza de Raquel, a irmã menos bonita. E essa apresentação textual de Lia é importante por uma razão narrativa, porque o texto, ao colocar lado a lado a beleza de Raquel e os olhos de Lia, está estabelecendo o triângulo de tensão que vai dominar o resto da história. 2 irmãs, uma bonita, uma com olhos tenros, e um homem que escolheu uma das 2, mas que vai acabar casando com ambas. A terceira é Jacó. Já dissemos a etimologia do nome: Yaakov, calcanhar, suplantador.
Mas precisamos acrescentar agora um detalhe importante sobre o caráter dele. Jacó era homem astuto, tinha enganado o irmão, tinha enganado o pai, tinha vencido a vida inteira pela inteligência manhosa. Mas em Padã-Arã, ele encontrou alguém que era astuto na mesma proporção, ou maior. Encontrou um homem que ia enganá-lo com a mesma técnica que ele tinha usado em casa. E essa inversão narrativa é tema teologicamente potente do livro de Gênesis. Jacó, o enganador, sendo enganado pelo tio e crescendo espiritualmente exatamente nessa experiência de receber o que tinha dado. A quarta é Labão, em hebraico, Lavã, palavra que significa branco, tio de Jacó, pai de Raquel e Lia, patriarca de uma família próspera e homem de astúcia política comprovada. O texto bíblico, ao longo dos próximos 20 anos, vai mostrar Labão como personagem que sabe sempre tirar vantagem das situações. Ele recebeu Jacó, mas não como hóspede generoso. Recebeu como genro em potencial, calculando como aproveitar o trabalho dele. E os últimos personagens são Bila e Zilpa, as escravas de Raquel e de Lia, respectivamente. Essas duas mulheres vão ter papel importante no que vai acontecer depois, porque em momentos de desespero pela esterilidade, tanto Raquel quanto Lia vão entregar as escravas a Jacó como esposas secundárias para gerar filhos em nome delas. Era costume dos tempos patriarcais, antes da legislação mosaica que veio depois. Mas era também costume que produzia tensões familiares que duravam gerações. Essas são as 5 pessoas. E o cenário em que elas vão viver os próximos 20 anos é uma única casa estendida, com tendas próximas, rebanhos compartilhados, refeições conjuntas. 20 anos de proximidade física constante, em meio às tensões emocionais mais profundas que 2 irmãs e um marido podem viver. Mas o que aconteceu na noite do casamento, a noite em que Jacó finalmente devia receber Raquel, depois de 7 anos de espera, é cena que precisa ser dita devagar, porque ali aconteceu uma das tragédias silenciosas mais devastadoras de toda a Bíblia. Veio o dia da festa. 7 anos tinham passado. Jacó tinha trabalhado fielmente, tinha cuidado dos rebanhos de Labão, tinha multiplicado a riqueza do tio. E agora chegava a recompensa. Labão fez festa, convidou os homens da região, houve banquete, vinho, música, comemoração que durou várias horas até a madrugada. E quando finalmente chegou a hora de Jacó receber a noiva, segundo o costume da cultura, a noiva era levada à tenda nupcial coberta com véu pesado, conduzida por servas, em silêncio ritual. Labão fez o que ninguém esperava. Em vez de levar Raquel à tenda, levou Lia. Lia, coberta de véu, foi entregue a Jacó na escuridão da noite. E Jacó, embriagado pelo vinho da festa, cansado pelo dia, no escuro da tenda, tomou Lia por esposa, sem perceber a substituição. Pense no peso dessa cena. Lia, ali, dentro da tenda, sabendo que estava ocupando o lugar que pertencia à irmã. Sabendo que o homem que estava com ela acreditava estar com outra pessoa. Sabendo que amanhã ia trazer revelação dolorosa. E Lia, mesmo sabendo de tudo, foi. Por obediência ao pai, presumivelmente. Por cálculo próprio. Por desejo de finalmente ter um marido. As motivações dela são opacas no texto. Mas o que sabemos é que ela foi. E Raquel, nessa mesma noite, estava em algum outro canto do acampamento, sabendo. Vendo a irmã ser levada à tenda. Vendo o pai entregar para a outra o que tinha sido prometido a ela. Sabendo que o homem que tinha trabalhado 7 anos por ela acreditava estar consumando o casamento com ela, mas estava na verdade com a irmã.
Como Raquel passou aquela noite? O texto não diz, mas qualquer mulher que já viveu rejeição familiar pode imaginar. Raquel passou aquela noite ouvindo a festa terminar, vendo os convidados se dispersarem, sabendo que dentro da tenda nupcial, tenda que devia ser dela, outra mulher estava recebendo o que devia ter sido seu. Ao amanhecer, Jacó descobriu. O texto em Gênesis 29:25 registra com aquela economia bíblica que diz tudo numa frase só. Vendo Jacó pela manhã que era Lia, disse a Labão: "Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por Raquel?" A resposta de Labão foi tecnicamente verdadeira, mas moralmente cínica. Disse que era costume daquela região não dar a mais nova antes da mais velha em casamento. Era costume que ele convenientemente tinha esquecido de mencionar nos 7 anos anteriores de noivado. Era detalhe que podia ter sido resolvido facilmente com aviso prévio. Mas Labão tinha esperado o momento da consumação para usar a regra como armadilha e ofereceu o acordo que ele já tinha planejado desde o início. Jacó cumpriria a semana de festa nupcial com Lia e depois receberia também Raquel como esposa, em troca de 7 anos adicionais de serviço. Jacó aceitou. Não tinha alternativa. Já tinha consumado o casamento com Lia. Recusar Raquel agora significaria perder também a mulher que ele tinha realmente desejado durante 7 anos. Aceitou. 7 dias depois, recebeu Raquel e começou os outros 7 anos de trabalho. Mas o que parecia, na superfície, ter sido apenas um truque do sogro, foi na verdade o início de 2 décadas de dor profunda para Raquel. Porque a partir daquele momento, ela ia descobrir que ser a mulher amada, mas dividir o marido com a irmã, era forma de sofrimento muito mais sutil e muito mais cruel do que ser a mulher rejeitada. Os anos se passaram. Jacó vivia com as 2 esposas. E o texto bíblico, em Gênesis 29:30, registra detalhe que merece ser ouvido devagar. Diz que Jacó amava também a Raquel mais do que a Lia. Mas Lia também recebeu amor, mas Raquel recebeu mais. E essa diferença estava visível para todos no acampamento, todos os dias. Para a própria Lia, que sabia que era a esposa menos amada, e para Raquel, que via que era a esposa preferida. Mas então começou um padrão estranho. Lia, a esposa menos amada, começou a engravidar. Teve um filho, Ruben, nome em hebraico que significa vede, um filho. Lia o nomeou assim porque, segundo o texto, ela disse: "O Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará o meu marido." O nome do filho era torcida pelo amor que Lia esperava conquistar com a maternidade. Veio outro filho, Simeão, em hebraico, ouvido, porque Lia disse que o Senhor tinha ouvido que ela era desprezada. Outro filho, Levi, em hebraico, junto, conexão, porque Lia disse: "Agora se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado." Outro, Judá, em hebraico, louvado, louvor, porque Lia disse: "Esta vez louvarei ao Senhor." 4 filhos, em rápida sucessão. E Raquel, durante esse tempo todo, viu a irmã ter 4 vezes o que ela mais desejava e que continuava sendo recusado a ela. Pense no peso disso. Raquel era a esposa amada, mas Lia era a esposa fértil. E cada filho que Lia gerava era, simultaneamente, vitória de Lia e ferida de Raquel. Cada anúncio de gravidez era oportunidade de Lia para conquistar mais um pouco do amor de Jacó. E era perda silenciosa para Raquel, que continuava sendo amada, mas sem conseguir gerar. E aqui aconteceu a frase mais comovente de toda a história de Raquel. Em Gênesis 31, ela foi até Jacó.
provavelmente em momento de desespero acumulado, e disse: "Dá-me filhos, senão eu morro." Em hebraico, Havali banim, vim ayin metar anohi. Dá-me filhos, senão eu morro. Frase curta. Frase que carrega décadas de dor. Frase de uma mulher que tinha tudo aos olhos do mundo: beleza, amor do marido, casa, riqueza, mas que sentia que sem filhos a vida dela não valia mais a pena. Pense no peso. Ela disse: "Eu morro", não como ameaça de suicídio físico, mas como descrição emocional. Sem filhos, ela já estava morta por dentro. A vida dela parecia parada num limbo, onde nada do que tinha alcançado preenchia o vazio do que faltava. Jacó respondeu com palavras duras. Disse: "Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre?" Não foi resposta gentil. Foi resposta de homem cansado da pressão. Foi reconhecimento de que a esterilidade era questão entre Raquel e Deus, não entre Raquel e o marido. Mas dito daquela maneira, no momento daquela vulnerabilidade, foi também uma faca a mais na ferida. Raquel, então, fez o que outras patriarcas tinham feito antes. Como Sara tinha feito com Agar séculos antes, Raquel entregou Bila, a serva pessoal dela, a Jacó como esposa secundária, com a expectativa de que os filhos de Bila fossem considerados legalmente filhos de Raquel. Era costume cultural daquela época. Bila foi entregue. Bila concebeu. Bila deu à luz Dan. Em hebraico, ele julgou, porque Raquel disse: "Deus julgou em meu favor." Depois Naftali, minha luta, porque Raquel disse: "Lutei grandes lutas com minha irmã e venci." Pense nessas frases. Raquel estava lendo a maternidade indireta de Bila como julgamento divino e como vitória contra a irmã. A relação entre Raquel e Lia tinha se transformado ao longo dos anos em rivalidade aberta, embora silenciosa por fora. As duas irmãs viviam guerra de fertilidade. Lia, vendo que Raquel estava recebendo filhos por meio de Bila, entregou Zilpa, a sua serva, a Jacó também. Zilpa deu à luz Gade, boa fortuna, e Aser, feliz, mais 2 filhos para Lia, agora pela escrava. A guerra continuava. E aconteceu durante um desses anos um episódio pequeno e profundamente revelador. Ruben, filho mais velho de Lia, encontrou no campo uns frutos chamados em hebraico de dudaim, mandragoras, tradicionalmente consideradas afrodisíacas e auxiliares da fertilidade. Levou para a mãe. Raquel soube. Quis as mandragoras. Foi até Lia e pediu. Lia respondeu com frase carregada de tudo o que vinha sendo acumulado durante anos. Disse: "É pouco que tomaste o meu marido? Tomarás também as mandragoras do meu filho?" Pense nessa frase. Lia, a esposa que Jacó tinha sido enganado a tomar contra a vontade, estava acusando Raquel de ter tomado o marido dela. E Raquel, a esposa amada, estava pedindo as mandragoras do filho de Lia para ver se aumentava as chances dela de conceber. As duas estavam, naquele instante, mostrando que cada uma sentia que tinha sido roubada de algo pela outra. Lia se sentia roubada do amor. Raquel se sentia roubada da maternidade. E nenhuma delas estava plenamente feliz com o que tinha. Raquel ofereceu uma troca. Lia ficaria com Jacó naquela noite e Raquel teria as mandragoras. O acordo foi aceito. Lia teve mais um filho daquele encontro, Issacar, recompensa, e depois ainda outro, Zebulon, habitação, e ainda uma filha, Diná, a única filha nomeada de Jacó. Lia, no fim das contas, gerou 6 filhos e uma filha, mais 2 filhos pela escrava Zilpa. 8 filhos.
enquanto Raquel ainda esperava o primeiro próprio. Mas então, finalmente, depois de muitos anos, Deus se lembrou de Raquel. O texto, em Gênesis 30:22, registra a frase específica. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Em hebraico, Vaiskor. Lembrou-se. A mesma raiz hebraica do nome Zacarias, marido de Isabel. Yahweh lembrou. Deus lembrou de Raquel. Raquel concebeu. Deu à luz um filho, e nomeou o filho de Yosef. Em hebraico, que ele acrescente. Disse, tirou-me Deus a minha vergonha, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Pense nessa nomeação. Raquel não disse, agora estou satisfeita. Disse, que ele acrescente ainda outro. Já estava pedindo o próximo. A fome materna dela tinha sido despertada pelo primeiro, não saciada. E essa pedido, que ele acrescente ainda outro filho, vai se cumprir, mas de forma que ninguém esperava. Vamos parar agora, porque o que aconteceu nos meses seguintes ao nascimento de José é uma das passagens mais cinematográficas e mais teologicamente densas de todo o livro de Gênesis, e ela merece ser atravessada com calma. Depois do nascimento de José, Jacó decidiu que era hora de voltar para casa. Tinha trabalhado 20 anos para Labão. Tinha 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos, uma filha, rebanhos imensos. Era hora de regressar à terra prometida, terra de Canaã, terra dos pais. Mas Labão não queria deixá-lo ir facilmente. A astúcia do tio voltou a aparecer. Houve negociações tensas sobre rebanhos, sobre divisões patrimoniais, sobre como Jacó iria sair com o que era dele sem prejudicar Labão. Eventualmente, Jacó decidiu fugir. Reuniu a família e os bens em segredo e saiu de Padã-Arã sem avisar. E aqui aparece um detalhe pequeno e profundamente revelador sobre Raquel. O texto, em Gênesis 31:19, registra que Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Em hebraico, terafim, pequenos ídolos domésticos, geralmente associados à proteção familiar e, segundo alguns estudiosos, aos direitos de herança. Por que Raquel furtou os terafim? O texto não explica diretamente. As hipóteses interpretativas são várias. Talvez ela ainda mantivesse algum apego à religião politeísta da família dela. Talvez quisesse, simbolicamente, levar consigo a proteção da casa paterna. Talvez quisesse, de fato, garantir os direitos de herança via posse desses objetos. Não temos certeza, mas o ato em si revela que Raquel ainda carregava, para além do casamento com Jacó, conexões com a família de origem, que talvez nem ela mesma tinha plena consciência. Labão descobriu o desaparecimento dos terafim. Perseguiu Jacó. Alcançou-o nos montes de Gileade. Acusou Jacó de roubo. Jacó, ignorando que Raquel tinha levado os ídolos, jurou que quem fosse encontrado com os terafim morreria. Labão revistou todas as tendas, primeiro a de Jacó, depois as das 2 concubinas, depois a de Lia, depois a de Raquel. E Raquel, dentro da tenda dela, tinha escondido os terafim sob as albardas do camelo e estava sentada em cima delas. Quando o pai chegou para revistar, ela disse: Não se acenda a ira do meu senhor, não posso me levantar diante de ti, porque estou com o costume das mulheres. Em hebraico, Derek Nashim. O período menstrual. Em cultura semita antiga, mulher menstruada não podia ser tocada nem investigada de perto por questão de pureza ritual. Labão, respeitando o costume, não revistou onde ela estava sentada. Os terafim ficaram escondidos. Pense na cena. Raquel, esposa amada, mãe finalmente realizada, agora mentindo para o pai sobre a posse de objetos religiosos roubados,
usando o tabu do ciclo feminino como camuflagem. Era astúcia equivalente à de Jacó. Era inteligência prática para resolver crise iminente. E era, em certo sentido, o último ato dela como filha de Labão, porque depois desse encontro com o pai, Raquel nunca mais o veria. Jacó e Labão fizeram um acordo de paz nos montes de Gileade, levantaram um marco de pedras como testemunho, juraram que não invadiriam mutuamente o território um do outro e se separaram. Raquel saiu com Jacó, com José ao colo, em direção à terra de Canaã, deixando para trás a casa paterna para sempre. A jornada para casa foi longa. Atravessaram os montes. Chegaram a Penuel, onde Jacó lutou com o anjo durante a noite e teve o nome mudado para Israel. Chegaram a Siquém, onde a única filha, Diná, sofreu violência terrível dos siquemitas. Chegaram a Betel, onde Jacó construiu altar conforme o voto que tinha feito 20 anos antes, ao sair fugindo de casa. E em algum ponto dessa jornada, Raquel descobriu que estava grávida de novo. O segundo filho que ela tinha pedido, que ele acrescente ainda outro, estava chegando. Mas a gravidez foi difícil. O caminho era pesado para a mulher grávida em estágio avançado. Os movimentos da viagem em camelos e a pé eram exaustivos. E quando a família estava ainda em viagem, ainda longe de casa, próximo a Efrata, antigo nome da região de Belém, Raquel entrou em trabalho de parto. Naquele lugar, à beira do caminho, sem casa, sem ajuda médica adequada, apenas as servas presentes e Jacó e os outros filhos que olhavam de longe. O parto foi difícil. Em hebraico, Rikshta Bilita. Ela teve dificuldade no parto. A parteira tentou consolá-la, disse: "Não temas, porque também terás este filho." Mas Raquel sabia que estava partindo. O texto registra em Gênesis 35:18, saindo-lhe a alma, porque morreu. A alma de Raquel saiu do corpo. Mas antes de sair, ela teve um último gesto. Nomeou o filho que acabava de gerar. Chamou-o, em hebraico, de Ben-Oni. Significa, literalmente, filho da minha tristeza, filho da minha dor, filho da minha iniquidade. Foi nome que carregava o luto antecipado de quem sabia que estava deixando aquele bebê órfão, antes mesmo de poder amamentá-lo. Mas Jacó, depois da morte dela, mudou o nome. Chamou-o de Benjamim, em hebraico, Binhamim, filho da minha mão direita, ou possivelmente, filho do sul. Foi gesto de pai que se recusava a deixar o último filho carregar o peso da tristeza no nome. Trocou Ben-Oni por Benjamim. Trocou tristeza por mão direita. Era a forma de honrar Raquel, sem condenar o filho a uma identidade marcada pela dor. Raquel foi sepultada à beira do caminho de Efrata, isto é, Belém. Jacó levantou um marco sobre o túmulo. E o texto, em Gênesis 35:20, registra que esse marco está até hoje. Significava, na expressão hebraica, está até o tempo em que isto está sendo escrito. O túmulo de Raquel virou ponto de referência geográfico para gerações de israelitas que passariam por aquele caminho. E aqui a história de Raquel parece terminar, mas não termina. Porque séculos depois, quando o povo de Israel estava sendo levado em cativeiro pelos babilônios, o profeta Jeremias usou a imagem do túmulo de Raquel para descrever o luto coletivo da nação. Em Jeremias 31:15, ele escreveu: "Voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem." Pense no peso dessa metáfora. Raquel, a mãe que tinha morrido em parto centenas de anos antes, foi escolhida pelo profeta como a voz simbólica de todas as mães israelitas que choravam pelos filhos levados ao exílio. Como se Raquel, do túmulo dela, próximo a Belém, continuasse chorando,
Não apenas os 2 filhos próprios que ela teve dificuldade em ter, mas todos os descendentes dela que sofriam ao longo dos séculos. E mais, 1000 anos depois de Jeremias, o evangelista Mateus, ao narrar o massacre dos bebês de Belém, ordenado por Herodes para tentar matar o menino Jesus, citou exatamente essa passagem de Jeremias. Em Mateus 2,18, voz se ouviu em Ramá choro e grande lamentação, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Pense nesse arco. Raquel morreu em parto perto de Belém. O túmulo dela ficou ali. Séculos depois, naquela mesma região de Belém, ocorreu o massacre dos inocentes, ordenado por Herodes. E o evangelista Mateus, ao narrar esse massacre, viu Raquel chorando de novo, do túmulo dela, pelos bebês que estavam sendo mortos a poucos quilômetros do lugar onde ela mesma tinha sido enterrada. Raquel se tornou, no imaginário bíblico, a mãe eterna do luto. A voz que continua chorando por filhos perdidos em todas as gerações. E o túmulo dela, nas margens do caminho que ainda hoje liga Jerusalém a Belém, é venerado tanto por judeus quanto por cristãos como lugar de lágrima coletiva. Agora vamos respirar. Vamos olhar essa história inteira de fora. As 5 dimensões dessa narrativa que merecem ser olhadas com calma, porque elas tocam pontos específicos da experiência humana que ainda hoje, quase 4.000 anos depois, ressoam com quem está escutando esta noite. A primeira dimensão é a dor de ser amada e ainda assim insatisfeita. Raquel tinha o que muitas mulheres na Bíblia desejaram. Tinha um marido que a amou tanto que 7 anos pareceram poucos dias. Tinha beleza reconhecida pelo texto sagrado. Tinha posição social elevada na família. E ainda assim, durante a maior parte da vida adulta dela, ela carregou um vazio que nada disso preenchia. A maternidade não vinha, e sem ela, todo o resto parecia incompleto. Há, em quase todas as comunidades, mulheres que vivem essa experiência, em variações. Mulheres amadas pelos maridos, mas que não conseguem engravidar. Mulheres bem-sucedidas profissionalmente, mas que não encontraram o relacionamento que queriam. Mulheres com famílias inteiras, mas com algum vazio íntimo que ninguém ao redor entende. A história de Raquel valida essa dor. Diz, sem dizer, que ser amada não cura tudo, que ter coisas visíveis não preenche faltas invisíveis, e que o sofrimento de quem aparentemente tem tudo é tão real quanto o sofrimento de quem aparentemente não tem nada. A segunda dimensão é a rivalidade silenciosa entre Raquel e Lia. As 2 irmãs viveram 20 anos sob o mesmo teto, dividindo o mesmo marido, gerando filhos no mesmo acampamento, vendo cada gravidez da outra como vitória dolorosa. E o texto bíblico não esconde essa rivalidade. Mostra-a em detalhe. Mostra Lia chorando por amor não correspondido. Mostra Raquel chorando por filho não concebido. Mostra as 2 trocando favores táticos com mandragoras e escravas. Mostra a atenção presente em cada nome que cada uma deu aos filhos. E a história delas valida algo doloroso sobre as relações entre mulheres em contextos de competição imposta. Não estou romantizando as rivalidades. Estou apenas reconhecendo que elas existem e que elas têm origens, muitas vezes, em sistemas que colocam mulheres em competição umas com as outras, por amor masculino, por status maternal, por reconhecimento social. Raquel e Lia foram, em certo sentido, vítimas do mesmo sistema patriarcal que produziu a substituição da noite nupcial. As 2 perderam algo, as 2 ganharam algo, e nenhuma das 2 conseguiu uma vida inteiramente feliz.
A terceira dimensão é a beleza como privilégio e como peso. Raquel era reconhecidamente a irmã mais bonita, mas essa beleza não a protegeu de nada. Não a protegeu da substituição na noite nupcial. Não a protegeu da esterilidade prolongada. Não a protegeu do parto difícil. Não a protegeu da morte jovem. A história dela é lembrete antigo de que a beleza, embora seja recurso real, não é garantia de proteção contra os sofrimentos profundos da vida. Há algo levemente desafiador nessa lição para uma cultura que ainda hoje supervaloriza a aparência feminina. A vida de Raquel diz, sem dizer, que ser bonita não é seguro contra perdas, que ser desejada não é proteção contra a dor, que o destino humano profundo é vivido por todas as mulheres, independentemente de como aparecem aos olhos dos outros. A quarta dimensão é a morte no parto como sacrifício maternal. Raquel morreu dando à luz Benjamim. Em culturas antigas e ainda hoje em muitas partes do mundo, o parto carrega risco real. Mulheres morreram e morrem dando vida a outras vidas, e essa troca, uma vida cessando para que outra possa começar, é uma das formas mais antigas e mais sacrais de oferenda materna. Raquel, a mulher cujo nome significa ovelha, ofereceu a vida dela como uma ovelha sacrificial num altar invisível. E essa oferenda gerou Benjamim, que iria gerar uma das 12 tribos de Israel. O sacrifício dela continuou produzindo descendentes durante séculos. A vida que ela perdeu se transformou em milhões de vidas que vieram depois. A quinta e última dimensão é a voz de Raquel em Ramá. Como vimos, Jeremias e depois Mateus usaram a imagem do túmulo de Raquel para representar o luto materno coletivo de Israel, primeiro pelo cativeiro babilônico, depois pelo massacre dos inocentes em Belém. E essa imagem é, em si, teologia profunda. Diz que Deus reconhece e honra o pranto materno através das gerações. Que cada lágrima de mãe que perde um filho ecoa, em algum nível espiritual, com a lágrima de Raquel ali na beira do caminho de Belém. Que mães em luto pertencem a uma irmandade antiga que começa com Raquel e continua até hoje. E que essa dor materna, embora real e devastadora, não é dor esquecida pelo céu. É dor escutada, lembrada, pranteada junto. A região do túmulo tradicional de Raquel ainda existe hoje, próximo a Belém. É local sagrado tanto para judeus quanto para cristãos. Mulheres ainda vão lá orar, especialmente mulheres que estão tentando engravidar, mulheres em luto por filhos perdidos, mulheres que carregam sofrimentos parecidos com os que Raquel carregou. E em algum nível profundo da memória do mundo, a voz de Raquel continua, não literalmente, mas no sentido em que toda mulher que chora por algo que a vida não lhe deu, toda mulher que ama profundamente e ainda assim sofre por algo que falta, toda mãe que perde um filho, essas mulheres pertencem todas, em escala miniatura, à irmandade que Raquel inaugurou. E o nome dela, Rachel, ovelha, continua sendo testemunho. Testemunho de que algumas das vidas mais belas e mais amadas terminam em sacrifício. Que algumas das mulheres mais privilegiadas carregam dores que ninguém vê. E que mesmo a morte jovem, mesmo o parto trágico, mesmo a vida interrompida no meio do caminho, podem se transformar com o tempo em voz que continua chorando junto com cada nova geração de mulheres que precisa chorar. Você conhecia a história dela em toda essa profundidade? Sabia que a voz de Raquel chorando em Jeremias foi citada por Mateus no contexto do massacre dos inocentes em Belém? Sabia que ela morreu pedindo que ele acrescente ainda outro filho? Na sua vida,
algo precioso que você tem aos olhos dos outros, mas que mesmo assim não consegue preencher um vazio que você carrega? Conta para a gente nos comentários. Diga onde você está. Diga se você já foi a Raquel da sua história. Aquela mulher amada que, mesmo amada, continua chorando sozinha por algo que ninguém vê. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, a próxima voz adormecida nas dobras do texto sagrado também chega até você. E me conta nos comentários, quem é a Raquel da sua história? Ou que vazio você carrega que mesmo o amor recebido não consegue preencher? Eu leio cada um. Boa noite e que o sono te leve devagar.